Fala galera, o Wallace Almeida aqui e você está no podcast Análise de Sistemas do Programa para Android. E o tema do episódio de hoje é Firebase ou SQLite, qual banco de dados eu devo usar? Bom, esse episódio está sendo lançado simultaneamente no podcast, no Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, tem vários meios de comunicação, tá? Então você está me vendo através do YouTube, Facebook e Instagram, você deve estar notando aqui o cenário diferente. Na verdade, estou no mesmo cenário, só que iluminação diferente, não estou usando aquele plano de fundo normal que eu utilizo nesse podcast, tá? Se você está me ouvindo no Spotify ou no Castbox, seja lá qual o seu agregador de podcast, você não está notando diferença nenhuma. Mas eu quero deixar claro que esse episódio está um pouco diferente devido ao teor desse assunto, tá? Eu tenho acompanhado aqui várias comunidades, tá? Principalmente no Facebook, recebo várias dúvidas lá no meu Instagram, @programa para Android, sobre qual banco de dados utilizar, Firebase ou SQLite, em aplicações Android, tá? E aqui eu quero deixar claro para você também, se quer ver essa comparação não com SQLite, tá, com SQL, fica aqui, porque eu vou fazer o tempo todo essa parametrização, essa comparação, não só com SQLite, sim com SQL em geral, porque o SQLite é um tipo de banco SQL, beleza? Então, se você quer essa comparação, você deve usar um banco SQL ou NoSQL, fica nesse vídeo aqui, que ele é para você também. Então, já aproveita, curte, manda um comentário, segue, me manda uma mensagem, o que a rede social que você estiver assistindo esse episódio permitir, faz aí, vamos fazer essa interação, vamos trocar essa ideia, isso me ajuda e com certeza vai ajudar você também, porque eu vou te responder, beleza? Então vamos lá, galera. Eu estou olhando aqui um pouco para o lado para quem está vendo o vídeo, tá? Porque eu fiz um roteiro aqui para não esquecer nada. Porque esse assunto já estava me incomodando muito, galera, muito mesmo. Então eu quero que esse seja o guia definitivo. Eu quero que depois que você assista esse vídeo, você não tenha mais nenhuma dúvida sobre como selecionar um banco de dados. Se eu quero um banco de dados, no caso do Android, né? Se eu vou usar o SQLite ou o Firebase. E no caso de web, do que qual seja a aplicação, qual seja a outra coisa que você vai programar, vai utilizar, entre um banco de dados SQL ou um NoSQL, beleza? Então, esse vídeo vai ser definitivo para você. Fica comigo até o final, não passa, porque cada minuto dele eu vou falar uma coisa importante, beleza? Eu vou falar muita coisa importante aqui, muitos detalhes que vão te ajudar, te subsidiar a escolher o melhor banco para você, beleza? Então, primeira coisa, uma pergunta. Dá para utilizar qualquer um, independente da minha aplicação? Dá sim, tá? Eu já posso te responder isso com toda a propriedade que dá. Porém, você tem que pensar o seguinte, ele vai ser o mais eficiente para as suas necessidades? O que é ser eficiente? É chegar ao melhor resultado com o mínimo de esforço. Então, vamos pensar juntos aqui. Um prego, tá? Qual a ferramenta ideal para se colocar um prego na parede, um prego na madeira? É um martelo, certo? Mas você pode usar outra ferramenta? Você pode usar um alicate, por exemplo? Pode, eu já usei. Eu, na falta de um martelo, já usei um alicate para colocar um prego em uma parede. Funcionou? Funcionou. Foi o meu menor esforço para fazer aquele trabalho? Não foi, com certeza. Eu perdi mais tempo, eu machuquei meu dedo porque uma batida escapou, o prego não ficou tão bem pregado, mas funcionou. Então, qualquer um dos dois bancos vai atender a sua necessidade? Com certeza vai, tá? Mas não da melhor forma. Então, preste atenção aqui para você entender as diferenças e no final conseguir descobrir como é que você determina qual banco de dados vai utilizar, beleza? Então, a primeira dúvida aqui é qual dos dois é mais fácil, tá? SQLite ou Firebase no caso do Android, tá? SQL ou NoSQL? É relativo, galera. O mais fácil é relativo. Por exemplo, para mim, o mais fácil é o SQLite. Por quê? Porque eu já tenho know-how nesse tipo de banco de dados, eu já trabalho com ele desde o Firebase, desde uma época que o Firebase não existia ainda. Então, eu não tive essa oportunidade de conhecer o Firebase quando eu estava aprendendo um banco de dados. Então, quando eu tive que utilizar o Firebase, eu tive uma certa dificuldade. Até hoje eu tenho um pouco de resistência ao Firebase ou a bancos não SQL, no SQL. E vamos falar sobre isso já já. Tá? Não é bem essa terminologia. Então, para mim, é mais fácil o SQL. Para outras pessoas que já conheceram o banco de dados com o Firebase, tá? Ou com bancos no SQL, como o MongoDB, por exemplo,
essa tecnologia tende a ser mais fácil, mais simples. Mas basicamente elas são de eras diferentes. Tá? Eu poderia falar aqui de ano de criação, de nome do criador, mas isso não é relevante para a gente aqui. Tá? Não é esse o objetivo meu aqui, eu não quero falar de história. Mas é muito relevante eu falar que os bancos SQL são muito mais antigos que os bancos NoSQL. E isso traz uma diferença crucial. Em geral, a gente manipula os bancos SQL com muito texto, tá? Em forma de muito texto. Enquanto os bancos NoSQL, como o Firebase, por exemplo, a gente não tem necessidade de emprego de tanto texto. Geralmente eles têm uma interface de configuração e de operação mais gráfica. Porém, isso não vem fazer um ser mais fácil ou mais difícil. Novamente, vou usar o meu exemplo. Eu, por exemplo, tenho muito mais facilidade em trabalhar no meu sistema operacional com o modo texto do que com o modo gráfico. Eu utilizo nos meus computadores, a maioria das vezes, Linux, tá? Eu costumo ter o Windows também para eu fazer alguns testes, mas para minha vida pessoal e para minha produção, quando eu posso escolher, eu utilizo o sistema operacional Linux e ele me permite, de forma muito rápida, ter acesso ao terminal e executar tarefas sem que eu tenha que mover muito meu braço, sem que eu tenha que sair, tirar a mão do teclado para levar até o mouse. Isso facilita muito minha vida. Então, no meu caso, o SQL, eu operando ele prioritariamente em modo texto, é mais fácil do que o Firebase, que eu tenho que usar muito o mouse. Então, não se apegue a isso, tá? Não acredite quando alguém te falar, o Firebase é mais fácil. Teste você. São dois bancos de dados diferentes, que têm formas de operações diferentes, que têm forma de gerência diferente. Utilize os dois e tire suas próprias conclusões, beleza? Mas vamos lá. Por que essa diferença? Tá? Por que eu estou deixando um de um lado e outro de outro? Firebase de um lado e SQLite de outro. NoSQL de um lado e SQL de outro. Vamos lá. Eles têm estruturas diferentes. Eles armazenam dados de forma diferente. Eles organizam dados de forma diferente. Enquanto o SQLite, tá? Ou os bancos SQL, armazenam os dados em tabelas, os bancos do tipo NoSQL, como o Firebase, por exemplo, armazenam de outra forma, armazenam em conjunto de chave-valor, em documentos ou em colunas simplesmente, como é o caso do Firebase, ele armazena em coluna. Então, no SQLite eu tenho tabelas, tá, que são compostas por colunas e linhas, enquanto no Firebase eu tenho apenas colunas. Essa é a diferença estrutural básica deles, tá? Enquanto no SQLite eu tenho os meus dados divididos entre diversas tabelas, no Firebase eu tenho os dados agrupados em uma coluna só. Mas como isso? Vamos pensar aqui em dois tipos de objetos, tá? Um objeto pessoa, tá? E um objeto veículo. É claro que o veículo não existe sem uma pessoa, né? Ele tem que ser ligado a uma pessoa de alguma forma. Todo veículo tem um dono, desde que ele é criado, tanto que seja o fabricante, depois a loja que o comprou e depois a pessoa, mas ele sempre vai ter um proprietário, ok? Então a gente tem veículo ligado a uma pessoa, tá? Essas duas entidades têm uma ligação. Quando a gente armazena isso em um banco de dados SQL, como o SQLite, nós vamos ter algumas tabelas para dividir esses dados. Então, por exemplo, a pessoa vai estar armazenada em uma tabela, beleza? Essa tabela pode conter ali um campo nome, para armazenar o nome da pessoa, data de nascimento, sexo e naturalidade, tá? Sendo que naturalidade é a cidade onde ela nasceu, certo? Porém, vamos lá, a naturalidade ela vai ser repetitiva, certo? Por quê? Eu vou ter vários proprietários da cidade do Rio de Janeiro, eu vou ter vários proprietários da cidade de Anápolis, eu vou ter vários proprietários da cidade de Brasília. E se a gente for seguir lá as formas normais, se eu não me engano, é a segunda forma normal de banco de dados, a gente não deve ter dados repetidos. Então, essa informação de cidade não vai estar escrita na tabela de pessoa. Vai ter uma tabela só de cidade e eu vou referenciar a naturalidade da minha pessoa com uma chave estrangeira àquela tabela de cidade, beleza? E da mesma forma o veículo não vai estar armazenado na tabela de pessoa, vai ter uma tabela só de veículo. E como é que eu vou saber qual veículo é de cada pessoa?
Na tabela de pessoa vai ter uma chave estrangeira indicando para a tabela de veículos e fazendo essa ligação. E dentro do veículo, por exemplo, eu vou ter fabricante, que vai se repetir para vários veículos diferentes. Então, vai ser outra tabela de fabricante, referenciada a tabela de veículos por uma chave estrangeira. Isso é como funciona, assim é como funciona o SQLite ou qualquer banco de dados SQL. Já no Firebase ou num banco NoSQL, como é que isso funciona? Eu vou ter apenas uma coluna com todas as informações ali. Eu vou ter o nome da pessoa, a idade, o sexo, o veículo dela, o ano de fabricação do veículo, a cor do veículo, tudo junto, em um local só. Eu posso fazer alguns relacionamentos? Posso também, nós vamos falar disso já já, tá? Mas basicamente funciona assim, enquanto no SQLite eu tenho os dados estruturados em tabelas, tá? Estruturados e separados em tabelas, no Firebase eu vou ter tudo em uma coluna só. Qual é melhor? Depende da sua necessidade. Nós ainda vamos ver o que cada esquema desse nos proporciona, beleza? E aqui, galera, vamos fazer um adendo. Então, por isso que eu anotei aqui para eu não esquecer de nada importante. Isso aqui é muito importante. Eu vou falar para vocês agora 3 mitos a respeito do Firebase e em seguida eu vou falar 3 mitos a respeito do SQLite. Muito interessante, recomendo que você ouça com atenção, beleza? O primeiro deles, galera, sobre o Firebase e talvez vá confundir a sua cabeça com tudo que eu já falei. O Firebase é um banco de dados do tipo NoSQL. O que significa SQL? Structured Query Language, linguagem de pesquisa estruturada. Então, eu dizer que o Firebase é NoSQL, muitas pessoas entendem que ele é não SQL, ou seja, não estruturado, uma linguagem de pesquisa não estruturada. E não é isso, galera. O NoSQL não significa não estruturado, significa not only, ou seja, não apenas estruturado. Ele é estruturado também, então eu posso ter alguns relacionamentos também, só que ele é não apenas estruturado, ou seja, ele não é obrigatoriamente estruturado. Então, o primeiro mito a respeito do Firebase que eu quero tirar de vocês é esse. Não achem que o Firebase, o NoSQL, ele é não estruturado. Ele é estruturado sim, só que de uma forma diferente do SQL, tá? Então, relembrando, not only structured query language, ou seja, não apenas uma linguagem de pesquisa estruturada. Também é estruturada, mas não apenas, beleza? Segundo mito aqui, o Firebase é mais fácil de utilizar. Não é mais fácil de utilizar, galera. E entendam bem, eu também não estou dizendo que é difícil, tá? Mas ele tem lá o seu grau de dificuldade, principalmente porque ele é muito flexível, e também nós vamos ver isso aqui na frente. E flexibilidade pode vir a te trazer problemas. Enquanto o SQL tem uma estrutura mais rígida, o Firebase tem uma estrutura mais flexível. Tá? Os bancos no SQL têm uma estrutura mais flexível em geral. Então, isso não quer dizer que é mais fácil, isso quer dizer apenas que é mais flexível, beleza? E o último mito, terceiro mito, talvez o mais importante aqui a respeito do Firebase. O Firebase é gratuito. Não é gratuito também, galera. O Firebase ele possui 2 planos, tá? Um inicialmente gratuito e outro pago. Mas esse inicialmente gratuito, ele não é gratuito eternamente. O que delimita a diferença do gratuito para o pago? A quantidade de dados trafegada. Ou seja, você vai implementar o Firebase no seu aplicativo, você tem que considerar que se o aplicativo for largamente utilizado, o Firebase não vai atender no pacote gratuito, você vai ter que migrar para o pacote pago, sob o risco da sua aplicação parar. Tá? Mas que limites são esses? Tem vários, eu não vou falar aqui. Tá? Você pode ir lá no site do Firebase, digita Firebase no Google, que é o primeiro link que vai vir. Mas, se eu não me engano, uma das limitações é sem acessos simultâneos. Tá? Então, se você tiver 100 conexões simultâneas ao seu banco, você atingiu o limite. A 100ª não vai ocorrer, isso no gratuito. Outra limitação, quantidade de dados trafegada diariamente. Se eu não me engano, atualmente no Firebase ele permite 360 megabytes trafegados diariamente no plano gratuito. É muito pouco, dependendo do que o seu aplicativo ofereça, tá? Dependendo do tráfego que tem no seu aplicativo, quantas pessoas estão utilizando o seu aplicativo. Então, fica ligado, o Firebase não é gratuito, você tem que ir lá no site,
ver o preço da versão paga e ver os recursos, tá? A limitação de recursos que você tem no gratuito, ver até onde aquilo vai te atender e por quanto tempo. Tá? Se você está com o aplicativo, você precisa de um banco de dados, a tendência é que ele vai ser utilizado e pode ser que essa versão gratuita não te atenda, beleza? Feito isso, vamos agora falar sobre os 3 mitos a respeito do MySQL. O primeiro deles é: o MySQL é difícil de usar, tá? O SQLite é difícil de usar. Não é, galera. Bancos do tipo SQL não são difíceis de usar, inclusive eles têm uma documentação largamente difundida. Hoje você entra no site sqlite.org, tudo que o banco de dados faz tem lá com exemplos. Você tem também o sqlitetutorial.com, tudo que o banco de dados faz tem lá com exemplos. Então, não é difícil, apenas talvez seja fora da sua zona de conforto. Você que não tem muita proximidade com desenvolvimento, com programação, você precisa mexer com um banco de dados apenas digitando, pode parecer difícil, mas não é, galera. Tá? E falando nisso, de mexer com banco de dados apenas digitando, nós vamos aqui para o segundo mito a respeito do SQLite, tá? Ou dos bancos MySQL em geral. Eles devem ser operados apenas via texto. Não, galera. Hoje em dia nós temos gerenciadores de bancos de dados que permitem que a gente opere a maioria das funções deles via modo gráfico, tá? Para o SQLite, nem tanto, tá? Não tem nenhum muito bom, nem vou falar aqui para não me comprometer. Mas para os bancos SQL em geral, a gente tem alguns muito bons. Eu vou citar aqui o PHPMyAdmin. É muito bom, galera. É muito estável, é muito interessante de utilizar. Você não consegue fazer tudo, é claro, através dele, mas ele te possibilita ir montando strings de conexão, strings de busca de SQL. Ele permite você fazer a importação ou a exportação do banco direto pela interface gráfica, tá? Sem precisar fazer isso através de comandos. Então, é um mito dizer que o SQL precisa ser operado apenas por código. Não. Hoje nós temos ferramentas que nos facilitam, tá? Claro que se você sabe trabalhar com código, você pode agilizar o processo, mas as ferramentas agilizam principalmente para quem está começando. E o terceiro mito a respeito do SQLite, tá? Na verdade a respeito do MySQL, é que ele é gratuito, galera. O SQLite sim, é gratuito e está embarcado no Android. Já o MySQL não é gratuito, galera. Ele é pago, beleza? Ah, mas eu uso gratuito sempre. Vamos lá. Existe uma licença do MySQL que ela é do tipo GPL, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre licença GPL, tá? Mas você pode pensar que é um aplicativo que não é vendido, que é um sistema que não é vendido, que é um software que não é vendido, tá? Ele não pode ser fechado, ele tem que ter de código aberto de alguma forma. Essa licença do MySQL, GPL, ela obriga que a sua aplicação, que a sua página, que o seu site também esteja sob a licença GPL. Então, dá uma pesquisada, vê o que significa exatamente. Então, manda uma mensagem aqui para mim que a gente troca uma ideia sobre isso. Para você utilizar essa licença GPL, a sua aplicação precisa ser GPL também, beleza? Outra característica é o seguinte, a sua aplicação não pode depender 100% do banco de dados de MySQL para funcionar, se for uma aplicação paga. Tá? Se ela for paga e você quiser usar o banco nessa versão GPL, apenas, por exemplo, para fazer um log de erro, log de qualquer coisa, log de acesso, isso não é predominante, tá? Para o seu aplicativo, para o seu sistema funcionar, você pode utilizar. Mas se aquele banco de dados é de suma importância para a sua aplicação funcionar, por exemplo, contém os dados de login, contém os dados que vão ser exibidos para o usuário, você não pode utilizar a sua aplicação paga com a licença GPL do MySQL. Tá? Então, terceiro mito, MySQL é gratuito. Não é. E você deve estar se perguntando aqui, pô, mas meu primo tem um site, no site dele usa MySQL e ele não paga nada. Pense bem, confirme isso. Muito provavelmente o site do seu primo está armazenado em algum servidor de hospedagem. Ele pagou por esse servidor de hospedagem e o servidor está oferecendo para ele um banco MySQL. O que isso quer dizer? O servidor de hospedagem já pagou por uma licença Enterprise e está fornecendo uma fração dessa licença para o seu primo utilizar no site dele
e ele está pagando por isso, só que isso não vem discriminado, isso está no pacote da hospedagem dele. Então, o MySQL não é gratuito, lembre-se disso, beleza? E para chegar aqui na reta final, galera, mas não menos importante, talvez a mais importante desse vídeo, a gente vai falar aqui sobre como analisar, tá? De novo, falei lá no início do vídeo, eu vejo um monte de gente pedindo dicas, por exemplo, sobre uma função na SQLite e vem uma pessoa e fala assim, usa o Firebase que é melhor. Será que é melhor? Essa pessoa tem um domínio das suas necessidades, ela tem um domínio da sua aplicação para entender qual banco de dados é melhor? Você que tem que ter esse domínio, galera. Vocês, tá? Tem que ter esse domínio. Vocês têm que fazer o levantamento de requisito. Vocês que têm que analisar e entender qual banco de dados é o melhor para o seu aplicativo, beleza? E como fazer isso? Vamos lá. Eu vou falar aqui 4 tópicos, se eu não me engano, na minha anotação aqui, 4 tópicos que vão te ajudar a definir qual banco de dados você tem que utilizar na sua aplicação, SQLite ou Firebase. Primeira coisa, o que você precisa? De desempenho ou de consistência? Pensa nisso, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas acredite, se você precisa de desempenho, vá de Firebase. Se você precisa de consistência de dados, dados muito importantes que não podem conter nenhum tipo de erro, não podem ser atualizados incorretamente, vai de SQLite, que ele vai te ajudar muito mais a isso, beleza? São características de banco SQL ter uma consistência muito grande. E são características de bancos NoSQL ter uma consistência um pouco menor, porém uma velocidade, um desempenho muito maior, beleza? Então, é o primeiro dado que você tem que analisar. O segundo deles, você tem que pensar como que você quer estruturar o seu banco. Já falamos que o NoSQL é estruturado também, tá? Mas enquanto o SQLite vai trabalhar com tabelas e vai dividir os dados do seu registro em diversas tabelas, ligando-os por chave estrangeira, o Firebase não, vai manter tudo em um registro só. Os dados são divididos ali em colunas e estão completos em cada coluna os dados de uma entidade. Então você tem que pensar como que você quer estruturar o seu banco, como que isso pode ser mais fácil. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se em algum momento da sua aplicação for uma tarefa importante você contar quantos veículos estão cadastrados no seu banco, o SQL, o SQLite, vai te fornecer muito mais recursos para isso, tá? Porque você pode fazer uma busca, um select apenas na tabela de veículos, independente dos relacionamentos dela, e você vai fazer a contagem de quantidade de veículos ali, de quantidade de veículos por modelo, por marca, por cor, por placa. Você consegue fazer isso. Já se tiver esses dados em bancos do tipo NoSQL, como Firebase, isso vai ser um pouco mais dificultado. Por quê? Porque você vai ter que fazer esse filtro no código, beleza? Você não tem um select que você mande para o banco. Você vai ter que fazer um filtro no código, contar registro por registro e trazer esse resultado. Então, pensa nisso. Pensa no que você vai precisar do seu banco de dados para você definir corretamente, ok? O terceiro aqui, para eu não esquecer, deixa eu olhar na minha cola aqui, o Firebase ele fornece muita flexibilidade, como eu já disse, alto desempenho. Por quê? Como os registros estão feitos em colunas individuais, você consegue manipular a estrutura desses registros, inserir mais campos, retirar mais campos, sem afetar a integridade do sistema. Enquanto o SQLite, as estruturas são bem definidas, elas são estruturadas no início do projeto e dificilmente sofrem mudanças, principalmente depois que ele está em produção. Ou seja, as estruturas são bem definidas, são confiáveis em relação ao que a gente espera delas, tá? E fornecem poucas alternativas de mudança, enquanto o Firebase preza pela velocidade, pelo desempenho e fornece uma maior possibilidade de alterações sem comprometer a integridade do seu banco de dados. Então, lembre disso. E por último, galera, eu quero deixar claro aqui, vocês precisam escolher entre um banco ou outro, vocês precisam escolher entre o Firebase ou o SQLite? Não necessariamente. Você pode utilizar os dois no seu projeto. Vou te dar um exemplo aqui. Se você tem um sistema de cadastro, como a gente usou de exemplo aqui, que tem entidade veículo e pessoa, tá? Vamos dizer que tem entidade casa também, né, com endereço.
Seria adequado que você armazenasse esses dados em um banco de dados do tipo SQL. Por quê? Porque você conseguiria estruturar isso de uma melhor forma para que você tivesse poucos dados repetidos e você tivesse tabelas que fossem ligadas entre chaves estrangeiras, mas você pudesse consultá-las individualmente. Isso pode trazer um ganho muito grande a médio e longo prazo, quando você começar a ter muitos dados no seu banco e começar a ser questionado sobre esses dados, ok? Porém, você pode ter um Firebase fazendo a parte de login do seu sistema, que é um conjunto de chave e valor, tá? Login e senha, e você consegue ter agilidade nisso, facilidade de trabalho e confiabilidade, porque o Firebase já te entrega um sistema de autenticação próprio, você não vai se preocupar tanto com segurança, beleza? Apesar de que tanto SQLite quanto Firebase são suscetíveis à invasão, tá? Mas pensando apenas no desenvolvimento, se você utilizar o login através do Firebase, você vai ter um ganho de desempenho muito maior, uma velocidade de desenvolvimento muito maior, beleza? Enquanto você mantém os dados que precisam de mais consistência no banco do tipo SQL. Então dá sim para utilizar os dois, é a utilização ideal, porque você consegue pegar o melhor de cada mundo, beleza? E para fechar aqui, uma coisa que eu não falei lá em cima, deixei por último de propósito, só para quem realmente de fé, para quem ficou aqui até o final, o Firebase ele fornece a integração online offline, enquanto o SQLite não fornece isso, o SQLite é apenas offline. O que eu quero dizer? O Firebase ele tem a administração através do navegador. Você vai entrar lá no servidor do Firebase, está pela internet, fazer tudo o que você precisa fazer, alterar, criar tabela, criar coluna, ou melhor, coluna não, né? Criar tabela, você vai fazer um monte de coisa. E quando você sincronizar de forma correta com o seu aplicativo, ele vai baixar tudo para o banco de dados do seu aplicativo, tá? E você não tem necessidade de ficar fazendo sincronismos manuais. Tudo que é alterado em um é replicado para o outro, tanto do servidor para o celular, quanto do celular para o servidor. Enquanto no SQLite não. Se você quiser fazer, você vai ter que fazer um sistema de autenticação manual. Você vai precisar manualmente fazer um web service que faça com que o seu banco local receba um select, busque todas as informações e mande para o servidor. Da mesma forma, o contrário, você vai ter que fazer um select no servidor, manipula essas informações e faz um insert no seu banco, beleza? Enquanto o Firebase ele permite que tudo isso aconteça automaticamente. Você registrou local, ele vai migrar para o online. Se não tiver rede, o que ele vai fazer? Ele vai manter aquele dado guardado. Assim que tiver rede, assim que tiver internet, ele vai mandar. Então, uma informação muito importante, você tem prioridade para que você tenha dados replicados na sua base local e no seu servidor, pensa no Firebase. Se você não tem, você você precisa de um sistema que tem muitas entidades, que as entidades se relacionam muito, e você não tem tanta necessidade de manter esses dados online, manter eles no celular que é mais seguro, vai de SQLite, que talvez essa seja a sua pegada, beleza? E galera, falei aqui tudo que eu tinha para falar. Estou confirmando aqui nas minhas anotações, tá? Não faltou nada. Eu espero que tenha sido claro para vocês a diferença entre o banco de dados SQLite e o Firebase, e que de uma vez por todas vocês não fiquem mais com dúvidas sobre qual deles utilizar. Se tem alguma aplicação que tem andamento, se tem alguma dúvida sobre isso, manda mensagem para mim. Pode mandar no YouTube, pode mandar no Facebook, pode mandar no Instagram. Tá? YouTube, youtube.com/programa para Android. Facebook e Instagram é @programe para Android, beleza? Você está no Spotify, no Castbox, no podcast, não tenho certeza se tem como a gente ter essa interação, mas vai lá no Instagram, me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia tranquila sobre isso. Espero não ver mais dúvidas a respeito disso tão iniciantes, tá? Espero que vocês, a partir de agora, consigam mentalizar a diferença dos dois, consigam começar a imaginar qual banco vocês devem utilizar no caso de um levantamento de requisitos. Isso vai trazer muita agilidade para vocês, muita facilidade para o desenvolvimento e, com certeza, o aplicativo de vocês, a página de vocês, vai estar um nível acima. Por quê? Porque vocês vão estar utilizando o sistema da forma certa, vocês vão estar utilizando o banco de dados da forma correta, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha aí para mim, isso me ajuda pra caramba. Faz um comentário, diz aí se você já usou o Firebase, se já usou o SQLite, se está com alguma dificuldade para utilizar hoje, me manda mensagem que eu vou te responder e a gente vai trocar uma ideia a respeito disso, beleza? Galera, eu agradeço muito
vocês estarem aqui comigo até agora. A minha intenção era ter feito esse vídeo ao vivo, tá? Transmitido uma live no YouTube, Facebook, Instagram. Só que eu tô com bebê recém-nascido em casa. A chance dele interromper seria muito grande, apesar de que ele não interrompeu aqui nessa gravação, tá? Mas é sorte, né? Mas eu quero que vocês, por favor, mandem perguntas, mandem comentário, mandem dúvida, aonde quer que vocês escolham para mandar, em qualquer rede social minha, que eu vou responder para vocês. A gente vai trocar muita ideia sobre isso, beleza? E o meu objetivo aqui é dirimir totalmente essa dúvida cruel. Qual dúvida? Firebase ou SQLite? Qual banco de dados eu devo utilizar na minha aplicação? É isso, muito obrigado, um abraço e até amanhã.